Olha, vamos falar de saúde e um grande alerta. A gente fala agora da febre oropouxa aqui no Espírito Santo. Desde o início do ano já foram registrados 928 casos da doença e 2 cidades capixabas enfrentam surto. Vamos conversar com o Luciano Rosetti, que traz todas as informações, inclusive, Luciano, esclarecimentos do diretor do Laboratório Central. Bom dia para vocês. Exatamente, amigão. Bom dia para você, para o amigo, para a amiga do tênis. Só para atualizar aqui, Jorge, porque os números estão aumentando cada vez mais, infelizmente. São mais de 1000 casos, viu, da febre oropouxa. De abril para cá, são mais de 1000 casos registrados aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos estados que mais registra casos da febre oropouxa. E, infelizmente, tem 2 municípios onde está acontecendo surto, né? Existem surtos em 2 municípios, Iconha e Alfredo Chaves. Ó, só para você ter ideia, Iconha tem 194 casos, tá, da doença, 194 casos em Iconha, e em Alfredo Chaves 166 casos, totalizando aí no Espírito Santo mais de 1000 casos, infelizmente. A gente está aqui com o Rodrigo Ribeiro, que é diretor do LACEN, que é o Laboratório Central do Espírito Santo, que vai esclarecer esses números, né, Rodrigo? Diretor, são muitos casos, todos os dias esses números estão aumentando, não é isso? Bom dia, seja bem-vindo ao TN. Bom dia. Na verdade, a gente está observando o segundo pico, né, da febre oropouxa no estado do Espírito Santo. O primeiro caso foi detectado em abril deste ano e de lá para cá nós tivemos, durante 3, 4 meses, 400 casos acumulados. Mas nas últimas 4 semanas nós observamos esse aumento abrupto, em especial em municípios da região sul do estado. Agora, por que esse aumento vertiginoso nos municípios do sul do Espírito Santo? Nós estamos investigando ainda, existem no momento alguns ensaios de sequenciamento para a gente poder entender se existe alguma mutação, se esse vírus adquiriu algum comportamento fenotípico diferente, alguma característica biológica diferente, mas somado à questão climática, nós temos agora um aumento da temperatura e seguido de um período chuvoso. Isso aí ajuda na proliferação desses insetos, associado também à existência de matéria orgânica, né? Normalmente palha de café, palha de banana e outro material vegetal em decomposição no solo, que é um ambiente perfeito para a procriação desses insetos. E só falando sobre o meio de transmissão, o mosquito que transmite, né, diretor? Aquele mosquitinho bem pequenininho, maruim, ou então mosquito pólvora, que é praticamente invisível a olho nu, né, diretor? Esse mosquitinho ele tem a tendência de picar vertebrados de sangue quente, né, humanos no caso, ou no período da manhã ou no período do entardecer. E em alguns municípios existe uma infestação maciça desses mosquitos. E é claro, quanto maior é o número de insetos disponíveis, maior é o risco, né, da transmissão dessa doença. E por falar, né, nessa doença, nos sintomas, um amigo nosso de Alfredo Chaves, que contraiu essa doença, gravou um vídeo contando pra gente como é que é. Vamos ver o vídeo. No domingo eu amanheci com uma forte dor de cabeça, e aí ao longo do dia eu tive febre, muita dor no corpo, muita indisposição. Aí tomei o remédio e passou a febre, só que aí a dor de cabeça persistia, uma dor de cabeça muito forte, né? Aí na segunda-feira eu amanheci, achava que estava um pouco melhor, aí vim trabalhar. Só que aí aumentou essa indisposição, a dor de cabeça. E aí eu cheguei até a desmaiar aqui no serviço. E aí meus colegas me levaram para o pronto atendimento. Tomei 2 frascos de soro. E aí fiz o teste lá, os exames, né? Minhas plaquetas já estavam baixas. E aí fui para casa para continuar o tratamento, me hidratando, tomando remédio, né, para caso de febre e dor. Mas foi uma semana muito complicada. Ao longo da semana toda tive muita indisposição, não aguentava fazer nada, muita fraqueza mesmo, dor no corpo. Pois é, você acabou de ver aí, né? Ver e ouvir as palavras do nosso amigo do TN lá de Alfredo Chaves, que sofreu com tudo isso, né? Então, doutor, ele relatou pra gente aí agora, acabou de falar com a gente agora, né? Febre, dor no corpo, dor de cabeça, até desmaio ele teve. Essa doença ela foi identificada pela primeira vez em 1960, né? E até 2023, esses eram os sintomas típicos do oropouxa, que se assemelha muito ao dengue clássico, não hemorrágico.
Então, assim, é uma doença que a gente chama até de benigna, porque ela tem um período de duração que varia de 5 a 10 dias e tem um processo de autocura. Porém, de 2024 para cá, quando esse vírus sai do Amazonas e vem para outros estados brasileiros, devido provavelmente a mutações acumuladas, ele desenvolveu também outra forma de apresentação. Então nós temos, além desses sintomas que são de dengue normal, né, que a gente chama assim, semelhantes ao dengue, nós também temos doenças às vezes muito mais graves, inclusive com óbitos já registrados, casos de microcefalia que se semelham ao Zika e até mesmo no caso de mortes fetais, onde a criança morre ainda, né, no útero materno. Então, na grande maioria dos casos, o uropush ele pode se apresentar como uma dengue, mas em alguns casos ele pode vir a adquirir uma característica muito severa, muito grave. Por isso é extremamente importante que seja realizado o diagnóstico que consiga identificar a presença do uropush. Às vezes o uso de teste rápido, que só detecta dengue e chikungunya, vai dar um resultado negativo e essa pessoa está infectada pelo uropush. E se, porventura, ele vier a desenvolver uma forma grave, talvez ele tenha perdido um tempo necessário para que tenha uma assistência médica adequada. Então a gente pede que as pessoas que estejam com suspeita dessa arbovirose, que encaminhem suas amostras, né, seus exames, para serem realizados aqui no LACEN. Aqui, além da gente fazer a análise para detecção do uropush, a gente também é capaz de identificar se esse vírus está igual aos que estavam circulando ou se ele já está apresentando alguma mutação que pode levar a uma maior preocupação por parte da gestão de saúde. E é importante também, né, diretor, que as pessoas se previnam, não é verdade? Como é que a galera pode fazer para se prevenir dessa febre, desse mosquito? Ele é um pouquinho diferente do Aedes, que é o nosso tradicional transmissor, né, de Zika, dengue e chikungunya. No caso do uropush, o maruim, ele tem hábitos que são um pouco diferentes e até mesmo aonde ele habita é diferente. Normalmente o Aedes deposita seus ovos em água, normalmente água limpa, né? Então os vasos com planta, aquelas coisas todas que nós já sabemos. Esse inseto não, ele deposita normalmente em montes de folhas em decomposição, perto de palha, locais sombreados. Então, um possível meio de você combater a proliferação desses insetos é garantindo que o entorno do seu domicílio esteja livre desses materiais. Muito fácil, entre aspas, na região urbana, mas extremamente difícil na região rural. Porque você tem todo o ambiente no entorno ali que, querendo ou não, vai acumular esse material orgânico. O repelente, apesar de não ser 100% eficaz contra o maruim, ele é a única ferramenta que nós temos à mão que pode não só prevenir para ele, mas também prevenir, em contrapartida, também para dengue, né, e para chikungunya, que são transmitidos pelo Aedes. Então a ideia é limpeza do nosso domicílio e também o uso de repelente. Se possível, vestimentas de manga comprida, né, e calças, né, também compridas que vão pelo menos tampar os membros inferiores, porque esses mosquitos eles têm uma tendência a picar muito próximo à região do nosso calcanhar. Mas assim, a única coisa que a gente pode de fato fazer é talvez o uso do repelente e a questão da limpeza. Perfeito, diretor. Muito obrigado, viu, por ter esclarecido ao vivo essas informações importantes, né? A gente bateu um papo, gente, com o Rodrigo Ribeiro, que é diretor do LACEN, que é o Laboratório Central do Espírito Santo. Então, Jorge, só para recapitular aqui, ó, são mais de 1000 casos aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um dos estados que está registrando mais casos de febre uropush. Isso só de abril para cá. Então tem que tomar muito cuidado. É muito esclarecedor, né, esse ao vivo, e os cuidados precisam ser tomados porque, inclusive, né, o doutor falou aí em mutação. Então é preciso a gente tomar cuidado. Valeu, Luciano. Obrigado.